Bom, é um prazer imenso, né, estar aqui, contribuir na Semana do Meio Ambiente. E realmente o agrotóxico a gente sempre vê que é um assunto bastante polêmico, né? O pessoal tem muita dúvida sobre o manejo, a aplicação, contaminação ambiental. Então a gente procura nesse treinamento expor o que é o agrotóxico, como que ele deve ser usado, manuseado, para que nós, em toda a cadeia do processo do seu uso, o risco seja diminuído. Devido ao Brasil passar por um momento muito bom do agronegócio, com altas produções, sem dúvida a carga de agrotóxico nas lavouras ela vem aumentando. Por isso, o profissional de agronomia responsável pela aplicação tem que ter conhecimentos técnicos, científicos, embasamento para poder orientar com segurança, diminuindo, né, consequentemente, principalmente a contaminação ambiental e o risco de intoxicação do aplicador. Então, essa fala eu vejo que ela é muito importante, ainda para jovens, que eles já crescem com esse sentimento, essa necessidade, né, de usar um EPI, de usar o produto certo para a cultura, produto registrado, respeitando o intervalo de segurança, entre outros conceitos. O que atrai trazendo, né, pessoas com explicações diferentes para que os alunos possam estar hoje vivenciando esse tipo de aprendizado? Boa tarde. Boa tarde. Bom, Valdir, né, como a gente está vendo, né, nós estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente, que se iniciou no dia 1º até o dia 7. Né, a gente sempre fala para os alunos que não é a semana que a gente tem que comemorar, e sim, né, todo dia é o Dia do Meio Ambiente. E nós vemos assim também que a nossa escola, como é uma escola do campo, a nossa clientela que a gente recebe, praticamente 95% são filhos de agricultores, e a gente vê, né, o interesse deles, porque eles estão no campo, eles lidam com a lavoura, né, e eles usam também, eles não têm o contato direto, mas eles veem os pais trabalhando com esses produtos químicos, né, que são os agrotóxicos, e surgiu muitas dúvidas num trabalho que a gente fez em grupo com eles em sala de aula, muitas perguntas as quais a gente, né, não sabia responder. Por isso, né, nós entramos em contato com a universidade, com a Faculdade de Uniguaçu, né, a qual, né, foi nos repassado o professor, né, que o professor Zeno teria bastante conhecimento nesse setor e que ele poderia sanar essas dúvidas para a gente. Eu sempre digo que a execução de todo o trabalho, né, existe um risco. E nós diminuímos esse risco quando nós conhecemos o que nós estamos fazendo. Falando de agrotóxico, né, nós temos várias maneiras de ocorrer essa intoxicação, né? As vias de intoxicação oral, dérmica, ocular, né? Então, o aplicador de agrotóxico ele tem que saber, né, qual é a via mais importante. Por exemplo, a dérmica, né, ela é muito perigosa devido à similaridade, né, do processo químico de ocorrer essa intoxicação. Então eles têm que estar protegidos, né, com EPI, né, em todas as fases do manuseio. Então o risco, nós definimos ele como uma probabilidade, ou seja, toda vez que eu tenho um conhecimento, eu sei o que eu estou fazendo, estou recomendando de maneira correta, eu diminuo a probabilidade de intoxicação. Seria essa a ideia, né? O risco é óbvio, existe, eu sempre digo, o agrotóxico, né, nós temos produtos com classificação toxicológica 1, né, a tarja vermelha, a 4 a verde, né, menos tóxico, mas o risco ele existe, nós temos que diminuir essa probabilidade através dos conhecimentos, né, que aqui hoje foram repassados. Então eu sempre comento com os professores, a gente que trabalha com os alunos na área rural, se a gente for dar uma aula para eles de agricultura, a gente aprende, né? E os alunos que a gente trabalha na área urbana, eles têm muita dificuldade de entender, né? Eu acho interessante esse intercâmbio entre essas escolas, né? A gente trazer alunos da área rural da área urbana para a área rural, e assim a gente levar os nossos alunos também para conhecer os problemas urbanos. E os problemas que acontecem no campo, no caso, hoje a gente vê poluição dos rios pelo mau uso do agrotóxico, né? No caso, propriamente o solo, como o professor comentou, né? Nós temos que ter uma dosagem certa no uso do veneno, não ficar colocando veneno sem ter uma dosagem certa. A tríplice lavagem, que era a dúvida deles, né? Aonde que se coloca os frascos dos venenos após o uso, né? Que eu acho que foi muito bem explicado, né, pelo professor Zeno.
né, que eles acabaram, né, entendendo e vendo, e com certeza eles vão levar isso para casa também. Porque como a gente tem, eu até comentei com o professor, o projeto da horta, o que a gente ensina na escola, eles levam, ensinam como fazer o canteiro, como produzir, e com certeza quanto mais cedo a gente ensinar em proteger esse meio ambiente, em proteger a sua própria vida, né, usando corretamente, porque jamais a gente vai, né, acabar com o uso do agrotóxico, pelo devido crescimento econômico, né, e a gente vê a necessidade pelo aumento e a necessidade de aumentar o crescimento, aumentar a alimentação, né, então isso não vai acabar, então é melhor usar corretamente. Professor, o professor sai da sala de aula do acadêmico, né, com explicações mais específicas e vem para uma palestra demonstrando até através de desenhos, né, animados uma forma de explicação. Isso contribui para que as crianças, os adolescentes acabem assimilando um pouquinho mais? Com certeza. Inclusive esse vídeo que foi passado aqui hoje é um vídeo da Associação Nacional, né, da Defesa Sanitária Vegetal. A gente usa esses desenhos animados, muitas vezes até porque o aplicador, às vezes de agrotóxico, nem todos, né, tem um grau de instrução muito elevado. Então o desenho em si, ele é uma forma de prender a atenção, né, do público, e mostra de uma maneira simples, às vezes aquela dúvida que durante uma simples aula expositiva a gente não consegue atingir. Então vendo literalmente a imagem, a assimilação fica mais clara. Então por isso que nós gostamos de trabalhar com esses desenhos animados, esses vídeos. Eu acho que fica mais até interativo, né? O pessoal acaba se inteirando mais, participando mais, acha divertido. Eu acho muito proveitoso. Gostaria que o professor deixasse uma mensagem. Como falei, a gente está vivendo esse período, né, que vem agravando-se cada vez mais. Na própria explicação se falava, há anos atrás não se usava nada de agrotóxicos e hoje se utiliza vários e várias doses, né, várias aplicações. Qual a sua mensagem a todas as pessoas que estão nos assistindo que vão mexer com o agrotóxico pensando no meio ambiente? Bom, como eu falei, dentro de um sistema comercial, produtivo, eu entendo que hoje realmente é difícil produzir alimentos sem agrotóxico. Podemos diminuir, né? Acredito e tenho certeza que podemos diminuir. Por quê? Muitas recomendações e às vezes aplicações do agricultor, elas são feitas sem fundamentos científicos, ou seja, o limiar de dano econômico. Muitas aplicações estão sendo feitas sem necessidade. Então esse é um fato, né? Nós temos que ser mais técnicos na hora de recomendar esses produtos, tá? Outro fator que eu entendo que nós devemos trabalhar a agricultura como um sistema, né? Então voltar àqueles conceitos lá da faculdade, né, do engenheiro agrônomo de antigamente, rotação de cultura, fazer um manejo integrado de pragas, enfim, buscar todas as tecnologias, todos os manejos possíveis e deixar o agrotóxico também como uma arma, e não a primeira arma, mas como uma arma. E às vezes o que o agricultor faz é justamente o contrário. O agrotóxico é a salvação da lavoura, né? Buscar conceitos da agroecologia, da agricultura orgânica, para diminuir essa carga de agrotóxico. Eu acredito que assim, como eu falava, nós estaremos diminuindo o risco, né? Não só o risco de termos resíduos de agrotóxico em alimento, estaremos diminuindo o risco de intoxicação do aplicador e o risco de contaminação ambiental. Então eu enxergo dessa maneira. Devemos trabalhar a agricultura, né, hoje como um sistema.